Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um Redação Automotor e hoje eu vou conversar com nada mais, nada menos que Christian Fittipaldi. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, tudo jóia, obrigado. Vamos começar falando de Fórmula 1? Daquilo que você quiser. Então tá bom. Esse ano, McLaren, né? Com certeza. Leva o título. Não. Você acha que você ainda tem uma dúvida? Eu tenho. Tem? Eu acho que eu tenho uma dúvida. Eu acho que o Max fez uma diferença em pelo menos 2 a 3 oportunidades esse ano. Uma delas, na minha opinião, foi na Austrália. Mas mais que na Austrália foi no Japão, em Suzuka. E esse final de semana lá no Jeddah. Eu acredito que se ele não tivesse tomado aquele penal, não vamos entrar no mérito da questão de quem que foi a culpa, de quem que não foi, ou cortou caminho, não cortou, mas com certeza o penal acho que modificou bastante o resultado final da corrida. Eu acredito que a Red Bull e o Max eles tinham ritmo suficiente para conseguir se sustentar na frente do Piastri. Agora, se você colocasse o Piastri na frente do Max, daí eu acho que o Piastri iria abrir dele. Mas se o Max ficasse na frente do Piastri, eu acho difícil o Piastri ter conseguido passar pelo Max. Enfim, por uma série de motivos, o fato de você estar andando em ar turbulento, lá no Jeddah tem 2 oportunidades de passa-repassa, então de repente o Piastri teria pego ele de um lado da pista e talvez o Max pegaria ele de novo, mas eu acredito que o Max teria boas chances de ter vencido esse final de semana. O que está faltando para a Red Bull? De repente melhorar um pouquinho, é muito pouco que eles precisam melhorar para poder estar brigando com a superioridade da McLaren hoje em dia. E na McLaren, você acha aí que vai ter um domínio do Piastri ou você acha que eles ainda vão brigar muito? Tá uma boa pergunta, né? Porque se a gente voltar, sei lá, 60 dias atrás, talvez até menos, o Lando fez uma corrida impecável na Austrália, sendo que no território do Max, porque estava molhado. E eu acho que o Max mostrou para todo mundo o que ele era capaz e por que ele é o melhor piloto da Fórmula 1 da atualidade no Grande Prêmio do Brasil. Então, tendo largado, eu não lembro, acho que 17º, 16º, por aí. Exatamente, lá no finalzão, a superioridade dele durante a corrida foi algo incrível. Tanto que, quando eu vi que estava molhado lá na Austrália, na minha cabeça, eu meio que tinha colocado todas as minhas fichas em cima dele. E acabou não sendo dessa maneira. O Lando guiou muito bem, muito, muito bem. Acabou vencendo a prova, mas o que me chama a atenção do Lando é a instabilidade dele. E depois que acontece o fato dentro da pista, né, como que ele enxerga a reação dele, as entrevistas, enfim, às vezes parece que ele não está preparado para estar onde ele está. Talento é o que não falta, talento ele tem de sobra, só que a Fórmula 1, e principalmente quando você está no nível extremamente alto da Fórmula 1, não é só sobre talento, não é só sobre sentar no carro e andar rápido, é também sobre uma série de outras coisas. E eu acho que nesse aspecto, de repente, tem um ou outro detalhe que ainda está faltando no Lando, que o Piastri talvez tenha conseguido assimilar de uma maneira mais rápida. Se você perguntar para mim hoje, não é porque ele venceu esse final de semana, mas quem é o mais completo dos dois? Completo. Eu acredito que é o Piastri. Eu também acho. Apesar de eu achar que talvez em uma volta o Lando ainda seja um pouquinho mais rápido que o Piastri. Acredito, do fundo do coração, mas o Piastri está mais completo. Então, vai ser interessante. Tem que esperar, né? Não tem jeito. Tem que esperar um pouco, porque muita coisa vai acontecer.
É claro que quando você entra nas situações que nem o Lando está entrando, que nem o que aconteceu com ele em Jeddah na classificação, você está se colocando num buraco negro cada vez mais fundo, né? Sim. Ele está sendo cavado e você está se enterrando cada vez mais. E é claro que é que nem uma bola de neve, né? Que ela só vai aumentando. Para você conseguir sair desse buraco negro, ou para você conseguir explodir essa bola de neve, quando ela tem um diâmetro minúsculo, é fácil. Quando ela cresce numa proporção enorme, fica cada vez mais difícil. E é aí que o Piastri está conseguindo se beneficiar em cima do Lando. De novo, em maneira alguma falta talento, mas eu acho que, de uma certa maneira, o Lando pode estar se enterrando e eu espero que isso não aconteça com ele, porque eu acho que ele é um piloto fora do comum, um dos 3 melhores hoje em dia que estão na Fórmula 1 no quesito velocidade. A única coisa é que está, na minha opinião, faltando o outro lado para ele. É um psicológico, não é? Que falta uma frieza, uma concentração. Não sei, que isso a gente vê nitidamente no Piastri, né? O Piastri, você vê que ele é mais frio, até com esses fora das pistas. Ele não é tão expansivo que nem o Norris, tão engraçado. Piastri, você chegou em último. Exato. Piastri, Kimi, né? O teu carro quebrou. Piastri, você acabou de ter um filho. Isso. Piastri. Não muda nada. Não muda. É uma segunda versão do Kimi, mais ou menos. Exatamente. E aí, falando do Verstappen, né, que a gente vê visivelmente ele tá bem contrariado, insatisfeito, até na coletiva não, perdão, no final da corrida, você vê, ele quase que deixa o Coulthard falando sozinho, né, ele tava bem contrariado. E aí estão falando, né, é Mercedes, é Aston Martin, saiu até ontem estavam falando uma cláusula do contrato dele, que se ele não tiver entre, acho que entre os 2 primeiros do campeonato, ele poderia até sair da Red Bull. O que você está vendo aí nesse cenário? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que tem muita coisa para acontecer e eu acho que aquilo que a gente está vendo atualmente é mais bafafá de mídia do que qualquer outra coisa. Que é óbvio que deve ter certas cláusulas, sim, eu não ficaria nem um pouco surpreso, afinal de contas, o Max quer estar associado ao melhor carro possível para ele ter as melhores oportunidades de vitória, então isso daí seria natural. Agora, eu acho que está muito cedo para começar a querer, não, o Max vai para tal lugar, o Max... Dinheiro não é um problema. Não. Então, seja lá para qualquer lugar que ele for. Primeiro que ele não precisa. Segundo que qualquer uma dessas equipes, seja Aston Martin, seja Mercedes, eles vão ter todas as condições financeiras para oferecer praticamente aquilo que ele quiser. E mesmo se ele ficasse lá na Red Bull, eu acho que primeiro ele está tentando buscar qual que é a melhor solução para ele técnica. E seja lá se ele tiver certo ou errado, assim que ele chegar nessa conclusão, eu busquei a melhor condição técnica para mim, aquilo que vai dar mais chance de vitória para mim, daí ele é claro que ele vai ver o lado financeiro, ele vai ver o lado comercial do contrato. Todo contrato vai ter seus prós e contras, né? Então daí eu acho que ele vai pesar todas as situações possíveis e eventualmente fazer a mudança, ou eu não descartaria dele continuar na Red Bull. Você acha que é o mais, assim, na sua opinião, o mais provável? Não, eu não quero dizer que a Aston é mais provável, Mercedes é mais provável, até vou arriscar a dizer, de repente uma Ferrari, não sei, as coisas mudam tanto, né? Por exemplo, claramente o Hamilton está descontente com a situação, ele inclusive já falou, não é a gente olhando o resultado dele do lado de fora, tá muito...
aquém de um Hamilton, um piloto que foi só 7 vezes campeão do mundo de Fórmula 1. Então, sinceramente, ninguém esperava isso dele. E sim, ter um Hamilton que estivesse brigando com um Leclerc o tempo todo. E sim, você vai dizer, mas ele ganhou a corrida sprint. Só que é muito particular a corrida sprint, vai muito de como o teu carro começa no final de semana, como tem pouco treino antes da primeira classificação. Daí a hora que tem a primeira classificação, a corrida é muito rápida em si. Então, não é que é fácil vencer uma corrida sprint, mas a dinâmica da prova é bem diferente de uma corrida longa. Eu acho que ele se beneficiou lá na China, ele soube usar isso muito bem a favor dele, mas se você fizer uma comparação direta Leclerc e Hamilton em todos os outros grandes prêmios, o Leclerc estava bem superior a ele, principalmente nos últimos 2, 3. Então, eu vou até soltar uma viagem aqui, né? Você não sabe, de repente, o Hamilton resolve parar no final do ano, enfim, de repente abre uma vaga um pouco mais cedo do que aquilo que era esperado, né? Afinal de contas, ele está 2 ou 3 anos assinado lá na Ferrari. Eu acho que são 2 anos. Eu acho que são 2. Acho que são 2 anos assinado lá na Ferrari. Então, se fosse o caso, de repente iria abrir uma vaga para o Max, ou de repente ele vai cumprir o contrato dele lá na Ferrari, e daí assim que ele terminar de cumprir, pessoal, valeu, eu não devo nada para ninguém, enfim, falar o quê de uma pessoa que foi 7 vezes campeão do mundo? É um dos grandes, talvez um dos 3 maiores que já passaram na história da Fórmula 1, cumpriu o papel dele de uma maneira brilhante e agora, como eu já comentei várias vezes, né? Tudo na vida tem um começo, meio e fim. Esse capítulo do Hamilton está se encerrando na Fórmula 1 e vamos passar para o próximo projeto. Sim, e a Fórmula 1 é uma caixinha de surpresas, né? A gente nunca sabe. Às vezes você tá postando uma coisa, vem, muda tudo direto e não tem como saber. E dos novatos, quem você tá vendo aí com mais destaque? Quem tá me surpreendendo bastante é o Ajar. Mesmo até pelos resultados dele de Fórmula 2 foram bons, mas sim, ele estava brigando lá com o Bortoleto, mas se você pegar ele fez 2 anos de Fórmula 2, no caso do Gabriel ele só fez 1 ano de Fórmula 2, então eu estou um pouco surpreso com os resultados dele, principalmente depois que o Lawson pulou lá para Visa Cash App, né? O Lawson estando lá e tendo um pouco mais de experiência que o Ajar, eu estava esperando uma competição um pouco mais acirrada entre os dois. E o Ajar claramente demonstrou que ele, até agora, ele está indo um pouquinho melhor que o Lawson, mesmo o último tendo um pouco mais de experiência na Fórmula 1. O Kimi está indo bem, mas claramente o Russell tá superior ao Kimi. Agora, se a gente fizer uma análise por outro lado, o Kimi, por exemplo, ele foi colocado numa situação muito difícil, porque afinal de contas ele está entrando no carro do Hamilton, que é o carro de nada menos, nada mais do que Lewis Hamilton. Então, tem uma pressão gigantesca em cima dele, é óbvio que tem uma pressão gigantesca em cima dele. Ele foi bem até agora? Foi bem. Na minha opinião, ele foi fora da curva até agora? Não. Eu não achei que ele foi fora da curva. Achei que ele foi bem, podemos até dizer muito bem, mas fora da curva ele não foi. O Berman também está indo muito bem, mas o Berman não está me surpreendendo esse ano, porque eu já fiquei surpreso com aquilo que ele fez o ano passado. Não só quando as 2 situações que me surpreendeu bastante do Berman foi o ano passado de Ferrari e depois no Grande Prêmio de Baku, quando ele bateu o carro logo na primeira volta do último treino, que ele ficou sem fazer o terceiro treino, né? E ele foi direto para a classificação e daí enfiou o carro entre os 10 primeiros.
é difícil fazer isso. Acredite em mim, o piloto perde a confiança e hoje em dia numa Fórmula 1 tão competitiva, se você perdeu 2 décimos, 3 décimos daquilo que você poderia fazer só de confiança, você não consegue recuperar em 1, 2 voltas, leva um certo tempo para você recuperar. Então aquilo me chamou muito a atenção. E é claro que a gente continua vendo nesta temporada lances do Berman indo extremamente bem e fazendo uma média, eu diria que melhor que o Ocon. Sim, o Ocon teve um dos resultados dele, acho que foi na China, que ele terminou que ele foi bem, sim. Mas de repente a gente pode falar que foi uma corrida um pouco atípica. Então, eu acredito que se eu tivesse que escolher agora, seria de Berman ou seria de Ocon pelos resultados. Eu não estou olhando para a carreira, para o passado, a experiência que o Ocon traz com ele, mas se eu tivesse que optar só pelos resultados desta corrida, desculpa, dessa temporada, fazendo uma análise dessa temporada, eu iria de Berman. De Berman. O Gabriel tá meio... acho que limitado naquilo que ele pode fazer com o carro dele. Tiveram finais de semana que ele surpreendeu, sim. Tiveram outros finais de semana que ele foi ok. E tiveram um final de semana ou outro que não foi bem. Ele teve um final de semana difícil. Eu acho que a maior dificuldade para o Gabriel é, do mesmo jeito que a maior disputa para o Gabriel é o Hülkenberg, esquece o resto do grid, é ele contra o Hulk. A maior dificuldade dele é tomar muito cuidado para não entrar dentro de um buraco, entrar dentro de uma situação que isso acabe virando uma rotina, que ele está sempre tendo um final de semana difícil, sempre tendo um final de semana difícil. E eu não quero dizer entre ter o final de semana difícil e ter o final de semana bom. Ter o final de semana bom, ele vai terminar em 7º, 6º. A gente sabe que vai ser muito difícil. Do mesmo jeito que o Hulk teve um pouco de sorte na primeira corrida lá na Austrália, quando ele terminou em 7º. Sim. Ele guiou bem? Guiou extremamente bem, sem dúvida nenhuma. A hora que a sorte caiu no colo dele, ele soube aproveitar. Isso daí faz parte de uma qualidade de um piloto. Agora, o Gabriel não pode de jeito nenhum entrar nessa situação, grande prêmio após grande prêmio, não podemos nem chamar de buraco negro, mas de estar numa situação difícil comparado com o companheiro de equipe dele. E a gente vê que claramente o companheiro de equipe dele tem até uma terminologia muito boa em inglês, tem o upper hand em cima dele, então tá com uma vantagenzinha em cima dele. Eu não gostaria de estar vendo isso, porque senão no final de ano ou no final do ano, você pode ter certeza que o Gabriel ele não vai estar na situação que ele gostaria de estar. Mas, tendo dito tudo isso, é muito cedo ainda a gente poder fazer qualquer tipo de análise. E por isso que eu trouxe à tona. Eu só não gostaria que entrasse nessa situação de repetição. Sim. Dos grandes prêmios. E usando até a mesma terminologia que o próprio Gabriel usou lá no Pelas Pistas, quando ele foi 2 vezes lá falar conosco, ele fez alguma prova, na minha opinião, esse ano de ET, fora da curva? Não. Na Fórmula 1 ainda não. Ele foi muito bem, principalmente na estreia dele, mas ele fez alguma prova que, uau, provavelmente esse é o novo Max Verstappen, entendeu? Ainda, infelizmente não, mas, de novo, quero deixar bem claro, ele está muito atrelado ao maquinário dele. Se o carro não ajuda, também o piloto não consegue fazer milagre. E lembrando que o Hulk tem uma experiência ínfima na Fórmula 1 e o Gabriel tá aprendendo, né? Tudo novo, é tudo... Enfim, guiando um carro difícil e tendo que entregar os resultados dentro de uma realidade deles, né? Sim. E de novo falando na questão psicológica, né? O que você falou. A cada grande prêmio, o Gabriel não vai bem. O Gabriel não vai bem. Isso tudo vai mexendo com ele. Eu acho que dá uma
uma travada, não dá? Não deixa o piloto... Não, exatamente essa situação psicológica, a gente teve um ótimo exemplo no começo do programa, que a gente fez a analogia do Lando. Então, vai ficando cada vez mais difícil, tipo, você sair, vamos chamar de buraco negro, que não é um buraco negro, mas você sair de uma situação difícil... Porque você meio que virou figurinha carimbada, né? Uma vez que você virou figurinha carimbada, o teu psicológico acaba sendo muito afetado e os outros concorrentes sabem que eles vão ter uma vantagem em cima de você. Ou seja, Fórmula 1 é um ambiente muito difícil, é um ambiente para poucos. Sim, a velocidade é extremamente importante, só que não é só sobre velocidade, é um pouco o conjunto de uma série de coisas e, além do que, você precisa ter sorte, você tem que estar no lugar certo, na hora certa e saber capitalizar ao máximo em cima das oportunidades. O Lando... Tudo bem, a gente estava falando do Gabriel, agora vamos voltar para o Lando. Não tem problema. Lembrando, o Lando está com o quê? Já está com 6, 7 anos de Fórmula 1, né? Ele já tem uma certa experiência. O Piastri acabou de entrar na 3ª temporada dele de Fórmula 1. Então, o que o Piastri está integrando... agora, com muito menos experiência que o Lando, com certeza é muito mais do que o Lando está fazendo. Se você for fazer... Na proporção. Na proporção. Se você for fazer análise por esse lado. Então, agora fechando o capítulo Lando Piastri, voltando ao Gabriel de novo. Vou voltar a dizer, é um pouco cedo demais para a gente poder fazer isso, mas eu acho que o maior receio que eu tenho, o maior medo que eu tenho é que o Gabriel entre nessa situação de grande prêmio após grande prêmio e daí ele com certeza vai se encontrar numa situação delicada mais para frente. Eu espero que eu esteja errado. Mas faz parte também de um começo mais difícil, né? Eu acho que ainda mais começar numa equipe que não é de ponta, que o carro não tá legal, então acaba fazendo parte, mas o ideal é que se encerre logo, né, essa fase. E aí você falou dos 3 maiores da Fórmula 1, na sua opinião, me conta, quem são? Você falou de Hamilton, não, dos, eu acho que ele poderia estar entre os 3 maiores, de repente eu teria que aumentar para 5 maiores, né? Pode ser. Fazendo rapidamente, sem nenhuma ordem específica, mas Hamilton, Ayrton, Fangio, Schumacher. Hamilton, Ayrton, Fangio, Schumacher, falta um? Acho que Clark. Tá ótimo esse time. Tá bem bom. E o atual hoje para você é o Hamilton? Se você tivesse que falar do grid atual. Não. Eu coloquei ele nesse grupo seleto por tudo aquilo que ele conquistou. Enfim, os outros ainda precisam chegar no mesmo nível dele do ponto de vista de resultado. Agora, se for só comparar em performance pura, eu acho que o Max está se colocando numa posição extremamente forte por tudo que ele já fez na Fórmula 1, por tudo que ele venceu na Fórmula 1, por todos os números dele na Fórmula 1 e com a pouca idade dele. Então ele tem, se ele quiser continuar correndo, ele tem muita lenha para queimar ainda na Fórmula 1 e eu tenho certeza que no final da carreira dele, se ele enfim, almejar ainda uma carreira de pelo menos, vamos dizer o que, 10 anos aqui de Fórmula 1, os resultados dele eu acho que vão ser completamente fora da curva. O que parece mesmo. Agora vamos falar deste piloto aqui. Você já andou Fórmula 1, Indy, NASCAR, Stock, IMSA,
Andou até de Copa Truck, andou de caminhão, né? Substituiu o Geraldo Piquet, não foi? Foi. Etapas. Foram 2 etapas, isso. E aí, foram 43 grandes prêmios, né? De Fórmula 1. Andou pela Minardi, andou pela Arrows. Daí brilhou por bastante tempo. Quanto tempo deu a sua passagem pela Fórmula 1? Eu acho que ao longo da minha carreira eu tive... não sei, de repente sorte, oportunidades, prazer, satisfação de poder guiar praticamente tudo que existe no automobilismo. Eu acho que a única categoria competitiva, realmente competitiva de expressão internacional que eu não guiei foi V8 australiano. Fora isso, eu fiz tudo. Voltando diretamente à Fórmula 1, foram 3 anos de Fórmula 1, 92, 93 e 94. Daí eu fui para a Indy. Daí é claro que tiveram outras categorias de corridas pontuais nas outras categorias, mas basicamente foi Fórmula 1, Indy, um pouquinho de NASCAR e daí esporte protótipo. Então, eu só sou grato. Eu não sei o que falar. Eu só sou grato por todas as oportunidades que eu tive, por todo mundo que eu conheci, pelas lições, aprendizados. E é muito fácil a gente olhar para trás e falar, nossa, o que você teria feito diferente? Eu não vou negar. Teve algumas situações que eu acho que eu fiz algumas decisões erradas. Eu teria feito coisas diferentes, mas a vida ela é do jeito que ela é, porque a palavra sim não existe para ninguém. Então, no momento, era aquilo que eu tinha. Eu não tinha opção B, eu tinha só a opção A. Então, você é praticamente forçado a pegar a opção A, senão você não vai fazer nada. E o que é melhor? Você não fazer nada ou pegar a opção A? Então, foi mais ou menos isso, mas eu não tenho... Talvez eu errei em alguns momentos, mas eu não tenho arrependimento nenhum, porque era aquilo que eu tinha. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu posso dizer que eu estou muito orgulhoso daquilo que eu fiz a minha vida inteira. E não faltou absolutamente nada, tanto que eu estava até conversando com uma pessoa alguns dias atrás, né? Até o último dia que eu guiei com tudo que eu tinha de talento, vindo de dentro do coração, e o dia que eu resolvi parar de correr, eu resolvi parar de correr. Eu acho que o mais importante para mim, que fez uma diferença enorme, é que eu não fui parado. Eu desci do carro, eu sei exatamente que segundo que foi, exatamente logo depois de qual classificação, aonde eu estava, que eu falei, é isso, acabou, já deu, é um capítulo da minha vida que está encerrado. E liguei para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa, para minha irmã, e falei, chega. Eu vou parar de correr e tô zero arrependido daquilo que eu fiz. Tava com o contrato pronto já do ano seguinte. Foi do IMSA, isso? Então, foi de IMSA. Quero deixar bem claro, eu não ia participar do campeonato inteiro, eu só ia participar das corridas longas, mas mesmo assim, o contrato estava já pronto, eu só precisava assinar. E não foi porque a minha vontade de parar de guiar, é óbvio que num nível alto, era muito maior do que continuar guiando. Eu não queria ficar me enganando, eu não queria ficar enganando ninguém, eu não acho justo fazer isso na vida com ninguém. E eu não estava com a mesma motivação que eu tive durante 38 anos da minha vida. Então, eu acho que quando você se encontra nessa situação,
é melhor você tentar encontrar outro tipo de motivação. E o que você consegue identificar qual foi a chavinha que virou? Ou o que deu aquele estalo que você falou, não, chega. É claro que indo para, por exemplo, quando eu estava correndo em 17, 18, até talvez até um pouquinho antes, né, 16, não, se eu falar para você, nossa, eu ainda tenho 20 anos pela frente, 15 anos pela frente, não. Eu estaria mentindo. Eu sabia que eu estava mais no final da história do que no começo dela. Mas quando eu entrei em 2018, não sei, tinha alguma coisa que dizia, chega, né? Já deu, né? Você já praticamente experimentou tudo que existe no mundo, você teve grandes oportunidades, como eu já disse antes, eu sou grato a muitas pessoas, e eu acho que se teve uma chavinha foi durante a classificação de Mosport, a hora que eu entrei na curva 2, que era uma curva extremamente rápida, ainda mais com os carros de IMSA, eu entrei um pouco demais com a roda dianteira interna do lado de dentro da zebra, que na verdade é uma zebra bem baixa, né? Então ela permite você passar com o carro em cima dela, só que eu passei um pouco do ponto. Daí, a hora que eu passei do ponto, e o carro quase rodou e eu quase dei uma panca gigantesca, mas ia ser grande, porque é uma curva em quinta marcha, bem rápido. Terminou a classificação, eu desci do carro e eu não estava conseguindo entender se foi erro meu ou se o carro estava um pouco solto demais atrás, ou seja, ele estava um pouco com tendência a escapar de traseira. Então, na hora, o meu cérebro ele não conseguiu tentar entender qual dos dois tinha feito o erro, entendeu? Se foi o carro que estava um pouco leve demais atrás ou se fui eu que entrei um pouco muito para o lado esquerdo da pista que acabou gerando esse problema. E foi a primeira vez na minha vida que eu me encontrei numa situação na pista que eu não consegui entender o que aconteceu. Ou seja, a velocidade do carro estava mais rápido do que a minha linha de processamento. E eu acho que quando você chega nesse ponto, então você também tem que fazer a análise de uma série de coisas, se realmente vale a pena você fazer isso, se não vale. E não foi só este momento, este foi meio que acendeu a luz. O que acendeu a luz e daí tanto que 15 minutos depois eu voltei pro caminhão, me troquei tudo. A hora que eu desci do caminhão, eu falei, eu vou parar de correr. E daí eu fui falar com o nosso chefe de equipe. Daí ele olhou assim para mim e falou, mas você tem que correr amanhã. Eu falei, não é amanhã que eu vou parar de correr. Eu sei que eu tenho, enfim, que tá com vocês até o final do ano. Afinal de contas, eu tinha contrato com eles, tudo. Então, não é isso. Eu vou cumprir o meu contrato até o final do ano, mas depois eu vou parar de correr. Outra coisa que foi me chamando a atenção, a minha performance num simulador. Eu nunca aprendi a guiar um carro de corrida no simulador. E sim aquilo que eu sempre senti nas costas, nas pernas, na bunda, G lateral, pescoço, tudo isso. E você participar de um simulador num nível bem alto, você está guiando praticamente com os olhos. Eu não sei guiar com os olhos. Eu ia para o simulador, por exemplo, você pega um Felipe Nasser, que é de um talento inquestionável, inclusive eu acho que deveria estar correndo. Roger, pelo amor de Deus, coloca ele no carro da Penske, faça ele andar de Indy o quanto antes. Mas a gente ia para uma pista que é Watkins Glen, que é uma pista um pouco mais complicadinha. Eu tranquilamente tomava 3 a 4 segundos dele no simulador. É óbvio que na realidade não estava acontecendo isso, porque senão teriam me mandado embora no mesmo dia. Sim. Mas e por quê? Porque
ele nasceu fazendo isso. As horas e horas e aquilo que ele aprendeu a fazer no simulador é algo que eu não aprendi. Você vai para uma pista que nem Daytona, que, diga-se de passagem, é uma das pistas mais fáceis que eu já guiei na minha vida. Contrário da corrida. A corrida ela é intensa, Sim. mas como traçado é uma das pistas mais fáceis. A corrida ela é muito difícil, porque ainda mais quando você faz num carro rápido, você está passando 5 a 7 carros por volta. Então você tem que estar se posicionando no lugar certo em todo momento. E apesar de ser 24 horas, hoje em dia, com o nível dos carros, do jeito que está, com falha mecânica que é praticamente zero, você tem que... por exemplo, a prova acaba virando uma corrida de classificação, ou seja, é um ritmo de classificação do começo até o final. E a gente no simulador lá em Daytona, num dia bom meu, eu tomava entre 8 décimos a 1 segundo. Um dia mais difícil meu era 1,5 segundos, ou seja, é uma eternidade em Daytona. Sendo que, na realidade, você pega 2 pilotos de um nível alto, na pista vai ter o quê? 2 décimos de diferença, que não é muito se você parar para pensar, ainda mais uma prova longa, 3 décimos de diferença. Então, essa realidade que eu estava passando no simulador estava completamente fora do meu alcance. Eu não tinha mais como melhorar isso daí. E não estava condizendo com aquilo que eu estava ainda passando na pista, mas... voltando ou fechando essa história gigantesca que eu acabei dividindo aqui, isso também foi uma situação, por incrível que pareça, que eu também ponderei bastante. É outra geração, é outra pegada, é outro tudo. E o meu tempo passou. Sim. Do mesmo jeito que o Jack Stewart, por exemplo, foi um dos grandes no começo da década de 70. Ele está aqui conosco ainda hoje em dia? Sim, ele está aqui. Então, se ele foi um dos grandes no começo da década de 70, coloca ele num carro de Fórmula 1 hoje em dia para ver o que ele consegue fazer. Ele não vai ser um dos grandes. Não. Enfim, tudo na vida tem um começo, meio e fim. Eu acho que para performar num nível bem alto, eu cheguei no meu final. E quando deu esse estalo, quando você parou, quantos anos você tinha? Tava com 48. É uma idade, né, até mais do que geralmente a turma para, né? Então, não é dizer que foi... essa fase do fim não foi tão precoce assim, vamos dizer. Foi no tempo. Eu acho que eu consegui maximizar ao máximo a minha carreira. Enfim, eu corro desde os 11 anos de idade, então tiveram momentos de muita alegria, tiveram momentos mais difíceis, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que eu extraí o máximo da minha carreira inteira e eu estou muito contente com aquilo que eu consegui fazer. Sim, teria feito algumas coisas diferentes? Sim, provavelmente sim, mas a gente não pode fazer uma análise agora, depois que tudo aconteceu, porque senão a vida acaba virando muito fácil para todo mundo. E é o que a gente falou no começo, o e se não existe. Não existe, é isso. Né? Bom, Christian, super prazer te receber aqui. Volte mais vezes, então. E é isso, vamos encerrar. A gente espera aí o like de vocês no canal, comentário e até a próxima. Valeu!